bom dia. Sejam bem-vindos à Universidade do Algarve. Vai dar-se início à conferência subordinada ao tema O papel das Forças Armadas no Portugal do século XXI, iniciativa resultante de uma parceria entre a Universidade do Algarve, a Câmara Municipal de Faro e o Instituto de Defesa Nacional. Para abrir a sessão, vai usar da palavra o professor Dr. Saúl Neves de Jesus, vice-reitor da Universidade do Algarve. Ora, muito bom dia a todos. Queria começar por referir que o Sr. Reitor lamenta não poder estar presente, mas está em cerimónias fúnebres de alguém muito próximo neste preciso momento. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro da Defesa Nacional, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, o Chefe do Estado-Maior da Armada, o Diretor do Instituto de Defesa Nacional, o Presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve, o Sr. Capelão, excelentíssimos dirigentes, de uma forma geral, os conferencistas, que teremos a oportunidade de ouvir daqui a pouco, as restantes entidades civis e militares aqui presentes, caros docentes, estudantes, funcionários não docentes aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Ora bem, uma palavra de agradecimento ao Instituto da Defesa Nacional, o IDN, por ter escolhido a Universidade do Algarve para estas jornadas descentralizadas de segurança e defesa nacional, que se iniciaram no dia 29 de março e que irão decorrer até 4 de abril. Estas jornadas resultam desta parceria entre o IDN e a Câmara Municipal de Faro, que envolveu a Universidade do Algarve. Portanto, hoje decorre uma conferência sobre o papel das Forças Armadas no Portugal do século XXI, mas estas jornadas iniciaram-se, conforme referi, com a realização de um curso intensivo de segurança e defesa no dia 29 de março. Ora bem, amanhã decorrerá um seminário intitulado O Mar, um ativo estratégico nacional, e, portanto, referi que no seu conjunto estas jornadas inserem-se nas atividades de extensão, ligação à universidade, que é uma das principais missões da universidade. Nós, em geral, quando falamos da universidade, destacamos o papel que a universidade tem, quer a Universidade do Algarve, quer qualquer outra universidade, ao nível do ensino, ao nível da investigação, e por vezes esquecemos de destacar a importância que as atividades de extensão também comportam na vida e na dinâmica da universidade. Ora bem, esta iniciativa é um dos exemplos da importância que a ligação à sociedade civil, militar, portanto, à sociedade de uma forma geral, tem para a universidade e, portanto, com grande carinho acolhemos o repto que nos foi lançado e esta parceria entre o IDN e a Câmara Municipal de Faro, que é nosso parceiro constante. Portanto, a Câmara Municipal de Faro, aqui destacar a disponibilidade constante que tem tido para acolher as iniciativas da Universidade do Algarve e, portanto, é com grande alegria e satisfação que nos disponibilizamos também a dar o nosso contributo nesta iniciativa que tem a ver com as questões da defesa nacional, mas que abarca também aspectos que, em particular na Universidade do Algarve, são bastante pertinentes, em particular o seminário de amanhã sobre as questões do mar, que é claramente um dos tópicos-chave que nós temos vindo a desenvolver, quer ao nível do ensino, quer ao nível da investigação, quer também da extensão na Universidade do Algarve. Portanto, felicitar o IDN por esta perspectiva de descentralização e por ter escolhido a Universidade do Algarve para estas jornadas, bem como agradecer mais uma vez à Câmara Municipal de Faro, parceiro constante nas iniciativas da UAL, e terminar dizendo que, portanto, desejando uma excelente conferência, seguramente vai ser, dada a qualidade dos conferencistas, e sejam todos muito bem-vindos à Universidade do Algarve. Obrigado. Major-General Vítor Rodrigues Viana, diretor do Instituto da Defesa Nacional, vai agora usar a palavra.
Senhor Ministro da Defesa Nacional, Excelência, começo por agradecer a Vossa Excelência a sua presença nesta conferência, que versa sobre uma matéria de maior importância na conceptualização de Forças Armadas modernas face aos múltiplos desafios que se colocam às sociedades contemporâneas. Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade do Algarve, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, Excelentíssimo Sr. Dr. Jaime Gama, Excelentíssimo Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, Excelentíssimos autarcas, Excelentíssimo Sr. Embaixador Fernando Neves, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Luís Moita, Excelentíssimos Srs. Dirigentes, Excelentíssimas autoridades civis, académicas e militares, caros auditores do curso intensivo de Segurança e Defesa de Faro, caros estudantes, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por saudar e agradecer a presença de todos os nossos convidados nesta conferência, cujo o objetivo é debater o papel das Forças Armadas no Portugal do século XXI. Esta iniciativa insere-se, como bem sabem, nas Jornadas Centralizadas de Segurança e Defesa Nacional, que decorrem esta semana no distrito de Faro. Trata-se de uma atividade que reforça o esforço empenhado e permanente de descentralização das ações do IDN, que, através de um formato que privilegia a proximidade com as instituições da sociedade civil e com os cidadãos, procurou levar a vários distritos do país o debate e a reflexão sobre as questões da segurança e defesa nacional. A conferência que aqui nos reúne esta manhã, tal como as demais iniciativas que integram estas jornadas, resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Faro, a Universidade do Algarve e o Instituto de Defesa Nacional. Gostaria, por isso, desde já, de manifestar o meu profundo agradecimento pela profícua e empenhada parceria estabelecida e pelo conjunto de apoios sinalizados, sem os quais esta realização não seria possível. A atual conjuntura internacional, marcada por grande complexidade e incerteza, obriga-nos a um esforço permanente de antecipação e perspectiva. É fundamental analisar e refletir sobre os cenários antecipáveis e procurar debater as possibilidades de resposta que se colocam aos Estados modernos. É por isso que o Instituto de Defesa Nacional, no quadro da sua missão, tem procurado desenvolver um conjunto de iniciativas que procuram contribuir para este desidrato. Como tal, e meramente a título de exemplo, salientaria um projeto de investigação que desenvolvemos muito recentemente no Instituto de Defesa Nacional, subordinado ao tema Os Futuros da Europa. Conforme é fundamental pensar os cenários futuros, particularmente os que se colocam no contexto da União Europeia, é igualmente indispensável analisar e debater os desafios que se apresentam às Forças Armadas Portuguesas no século XXI. Para nos falar sobre o tema, com o profundo conhecimento e larga experiência que os caracteriza, temos hoje o grato prazer de contar com o contributo de um painel de oradores de grande prestígio que, em boa hora, respondeu afirmativamente a este desafio. Quero, por isso, dirigir um agradecimento muito especial a todos os conferencistas e moderador, o Dr. Jaime Gama, Almirante Mendes Calado, Chefe de Estado-Maior da Armada, Professor Dr. Luís Moita e Embaixador Fernando Neves, pela pronta disponibilidade com que aceitaram participar nesta conferência, cujo contributo constitui uma inestimável mais-valia para a produção de uma reflexão qualificada sobre um tema tão relevante. Muito obrigado pela vossa atenção. Passa-se de seguida a palavra ao Dr. Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara Municipal de Faro. Muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro da Defesa Nacional, o Professor João Cravinho, bem-vindo. Excelentíssimo Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, é um prazer tê-lo connosco. Sr. Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António Mendes Calado. Sr. Diretor do Instituto de Defesa Nacional, Major-General Vítor Viana.
Sr. Vice-Reitor da Universidade do Algarve, Professor Saúde Jesus, Srs. Vereadores, Presidentes de Junta, restantes autarcas, representantes das Forças de Segurança, autoridades militares e de socorro, prevenção e combate a incêndios, senhoras e senhores diretores e delegados regionais da Administração Central Desconcentrada, Sr. Embaixador Fernando de Oliveira Mendes, Sr. Professor Luís Moita, minhas senhoras, meus senhores. Hoje é o terceiro dia das jornadas descentralizadas de Segurança e Defesa Nacional que estão a decorrer no nosso Conselho com um assinalável sucesso. O curso intensivo de Segurança e Defesa Nacional tem corrido de forma excepcional nos nossos espaços do município, com audiências compostas por numerosos auditores, interessados e colaborativos. As lições, segundo sei, têm corrido em ambiente de franca aprendizagem e têm sido um privilégio para nós acolher tão distintos preletores. Cumprimento todos os militares e demais profissionais do Instituto de Defesa Nacional, louvando o vosso incansável trabalho na preparação destes eventos. Renovo a saudação especial ao Sr. Major-General Vítor Viana, que em boa hora nos soube aliciar para aqui recebermos estas jornadas, e também ao Governo da República, aqui bem representado pelo Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa Nacional, pela confiança depositada em nós. Muito obrigado pela expressão dessa confiança e também por aqui estar connosco, emprestando maior dignidade a este momento. O papel das Forças Armadas no Portugal do século XXI é um daqueles temas que a todos intriga e faz pensar, sobretudo os algarvios. Na verdade, a atualidade é hoje bem diversa daquela que se vivia em décadas anteriores, quando os nossos quartéis fervilhavam de atividade militar e instrução, mesmo no Algarve. Hoje não existe mais o serviço militar obrigatório. Os nossos compromissos militares são, ao que sei, de natureza bastante específica e inseridos no quadro da ONU e das nossas alianças estratégicas. Isso, associado a um conjunto sucessivo de crises financeiras que levaram o país a pedir assistência exterior por 3 vezes, levou a que repensássemos a dimensão do nosso efetivo militar e, eventualmente, ajustássemos a sua missão. De facto, Portugal continua a ter um papel no mundo, já não de conquistador de povos e territórios, já não o de descobridor de novas terras e de caminhos marítimos. Felizmente, as nossas fronteiras estão estabilizadas e já não morrem homens no ultramar sem se saber porquê. Mas sim, Portugal tem um papel fundamental no sistema internacional. Uma responsabilidade especial que deriva da nossa história e do facto de continuarmos a ser a grande porta de entrada da Europa, em África, no Atlântico e no Mediterrâneo. E se alguma região protagoniza, como nenhuma outra, essa transcendência geográfica, ela é o Algarve. O espaço por excelência da confluência dos polos e dos caminhos. Hoje, na distinta presença do Sr. Ministro da Defesa Nacional e quando nos preparamos para ouvir algumas das mais prestigiadas figuras da nossa República e do nosso sistema militar, não escondemos gostarias que aqui ecoassem palavras de alento. Porque, de facto, às vezes precisamos que nos convençam que o nosso território é seguro, está defendido das novas ameaças e dispõe dos meios eficientes para o combate ao crime e à insegurança. E se realmente os indicadores de segurança têm sido positivos, têm vindo a baixar, é necessário que todos nós tenhamos consciência desse facto e estejamos seguros que esses indicadores são reais. E nem sempre a população tem essa percepção de segurança, infelizmente. E esta iniciativa é uma excelente iniciativa para nos trazer conhecimento, para nos trazer indicadores, para, ao fim e ao cabo, termos o conhecimento de qual é o nosso papel no mundo global, mas também daquilo que se faz de melhor na segurança, no socorro e na defesa nacional. Ao Instituto da Defesa Nacional, quero dar os meus parabéns e agradecer por mais esta jornada. Muito obrigado. A
Conferência O Papel das Forças Armadas no Portugal do século XXI será moderada pelo Sr. Embaixador Fernando de Oliveira Neves e terá como conferencistas o Dr. Jaime Gama, antigo Presidente da Assembleia da República, o Almirante António Maria Mendes Calado, Chefe de Estado-Maior da Armada, e o Professor Dr. Luís Moita, Catedrático de Relações Internacionais na Universidade Autónoma de Lisboa. Pedia, por favor, para tomarem os vossos lugares. Põe no bolso, talvez. Sim. Isto já está ligado? Desculpa lá. Funciona? Claro. Não preciso. Ah, está bem. Está a funcionar agora. Bom dia. Eu queria, antes de mais, agradecer o convite que foi feito para moderar esta conferência e saudar os Ministros da Defesa, Presidente da Câmara de Faro, o Vice-Reitor da Universidade e, naturalmente, o General Viana Rodrigues, Presidente do Instituto de Defesa Nacional, que me tem às vezes atribuído estas funções, espero não deixar mal as suas expectativas. Eu devo dizer que acho, de facto, um tema fascinante, porque o século XXI é um século em que a imprevisibilidade se tem vindo a acentuar de uma maneira impressionante. Eu diria que, de ano para ano, vai acontecendo tudo aquilo que se previu que não ia acontecer, ou pelo menos vai acontecendo aquilo que ninguém previu que ia acontecer. Os desafios são impressionantes, no plano social, no plano tecnológico, com certeza. Eu confesso que já desisti de acompanhar esse processo e nem quero saber o que é inteligência artificial. Já não tenho idade para isso. No plano político, no plano social, no plano da segurança, no plano das alterações climáticas e de diversas maneiras as Forças Armadas têm que fazer face a tudo isso. Mais uma questão que o Sr. Presidente da Câmara referiu, que é a sua imagem interna, porque a imagem é absolutamente fundamental numa democracia, e eu penso que este é realmente um tema fascinante, um tema difícil. Por exemplo, há uma dimensão em que as Forças Armadas, como foi demonstrado em Portugal, têm um papel fundamental, que é o combate às alterações climáticas, que, segundo li em artigos sobre o assunto, os fogos vão ser a principal manifestação, a primeira grande manifestação das alterações climáticas serão eventualmente os fogos, como vimos neste caso, tivemos fogos em março. A Califórnia teve fogos em dezembro e teve fogos em novembro, e eles nem sequer tentam apagar os fogos.
quer dizer, vão tentando, mas não conseguem, como vimos no ano passado. E, portanto, as Forças Armadas já tiveram em 2 anos consecutivos um papel fundamental nessa área de combate às alterações climáticas e a todos os outros temas que eu não vou continuar sobre os quais não vou continuar a especular, porque ninguém melhor que os membros deste painel poderá falar com elas. E gostaria de dar a palavra ao Dr. Jaime Gama, que como todos sabem, foi Presidente da Assembleia da República, exerceu vários cargos ministeriais e eu tive a sorte de ter trabalhado sob as suas ordens quando das negociações de Timor. O Dr. Jaime Gama preside atualmente a Fundação Francisco Manuel dos Santos, colabora com diversas universidades e institutos como docente e conferencista na área dos estudos internacionais e estratégicos, é licenciado em Filosofia pela Universidade de Lisboa, o doutor honoris causa em Ciências Políticas pela Universidade dos Açores e chanceler das antigas ordens militares. Eu julgo que ninguém estará mais habilitado a abordar este tema que o Dr. Jaime Gama, a quem passo a palavra. Muito obrigado. Cumprimento também o Sr. Ministro, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Reitor, o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, distintas irregularidades e também o General-Diretor do Instituto da Defesa Nacional, que é um instituto que desde sempre tem contribuído de uma forma muito viva e muito dinâmica para lançar o debate em torno das questões de defesa nacional, não só no plano nacional, como também tendo a preocupação de o implantar em vários âmbitos regionais, como o atesta esta ideia feliz de fazer as jornadas descentralizadas de segurança e defesa nacional em cooperação com a Universidade do Algarve. Aquilo que tenho para vos dizer é fruto de uma reflexão sobre a ordem internacional, sobre a ordem nacional, fruto de uma reflexão que é uma reflexão pessoal. Portanto, o que eu aqui vos vou dizer não emana sem empenho de nenhuma função pública, que aliás atualmente não tem, nem sequer nenhuma cátedra académica que também não tem, é, digamos, uma reflexão baseada na experiência, na observação continuada, na leitura e na interpretação da realidade internacional. A ordem internacional está muito alterada. Nós assistimos ao fim da ordem internacional definida no fim da Segunda Guerra Mundial. Sempre que houve grandes convulsões, a sociedade internacional definiu, através de tratados abrangentes, o futuro da humanidade, o futuro do mundo, o futuro da sua zona imediata. Assim aconteceu no fim da Guerra dos 30 anos com a Paz de Westfália, assim aconteceu no fim das guerras napoleónicas com a Conferência de Viena, fim da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes, fim da Segunda Guerra Mundial com várias declarações, várias reuniões, mas sumarizando, podemos dizer, com o lançamento das Nações Unidas, do sistema das Nações Unidas, e depois a seguir com uma aliança unindo as duas partes do Atlântico, a Aliança Atlântica, que seguramente manteve estabilidade na vida internacional ao longo de décadas. Pois bem, com o fim da Guerra Fria, não foi estabelecido nenhum tratado abrangente. Há uma regulação ad hoc, casuística dessa situação. O que é que se verificou? Verificou-se com o desmantelamento do Pacto de Varsóvia, o fim da União Soviética, quer o sistema comunista nos países da Europa Central, Leste e na Rússia. Verificou-se uma inicial absorção de parte desses países pelas estruturas criadas na Europa, a União Europeia e a NATO. Por outro lado, o estabelecimento de uma relação de vizinhança com os países mais próximos, quer na outra margem do Mediterrâneo, quer no Cáucaso, quer
ainda mais longe, e uma globalização que, tendo objetivos interessantes e importantes, e sendo certo que foi desejada por muitos, acabou por ter também impactos que não seriam os impactos inicialmente projetados por esse mesmo fenómeno. Pois bem, ao fim destes anos, a que é que nós assistimos? A uma ordem internacional instável, a uma perturbação grande nos sistemas de aliança e também nas organizações internacionais com as quais nos habituamos a ver regulada a vida internacional, porque o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial de Comércio, a Organização de Segurança e Cooperação Europeia, depois as alianças e as conferências que tentaram e tentam regular problemas da governação mundial, como a Conferência sobre o Clima, tudo isso tem vindo a ser erosionado, tudo isso está fragilizado. O sistema das Nações Unidas não desempenha hoje 30% das funções que era suposto poder desempenhar quando foi criado e quando se desenvolveu. E nós assistimos no momento presente, fruto dessas novas problemáticas da instabilidade, da erosão da arquitetura internacional, à reemergência de novos atores que, cada um à sua maneira, procura recuperar espaço internacional na desordem internacional ou na fraqueza internacional. Temos a política nacionalista da China, com objetivos muito claros para a sua área próxima e à escala planetária. Temos uma política não tão ambiciosa, mas efetiva da parte da Rússia, que depois da sua fragilização inicial começa a recuperar instrumentos clássicos, como o instrumento militar, porque continua a desenvolver as suas capacidades de produção de armamento e de exportação de armamento, continua apostada numa recuperação das suas forças e numa reorganização dos seus sistemas militares, e tem não hesitado em usar a força em relação a países vizinhos, como se começou a ver no caso da Geórgia e como depois se viu na Crimeia, na parte leste da Ucrânia, mais recentemente o que se avizinha em relação à Moldova e o que decorreu com a intervenção russa na Síria. Agora, aliás, também acompanhada por outras projeções de capacidade mais longínquas, como, por exemplo, a projeção de capacidade na Venezuela. E uma agenda reforçada em relação à África, os quais se incluem não só os alvos de restabelecimento de relações tradicionais em Moçambique e em Angola, mas sobretudo o envolvimento na República Centro-Africana, com características muito interessantes, porque esse envolvimento é feito simultaneamente com uma missão internacional que por vezes dá a impressão de não entender o que se está a passar no país e de não tomar esse fator da presença militar, política, comercial e económica da Rússia na República Centro-Africana. Num quadro geral de procura de novos pontos de apoio muito interessante na Líbia, no Sudão e em outros países. Ou seja, uma Rússia que reemerge e que agora não usa para a sua projeção de influência externa os sistemas tradicionais da projeção através dos partidos comunistas pró-soviéticos e dos seus aliados, mas do apoio com instrumentos sofisticados na área do digital e da ciberinteligência, com apoios desestabilizadores em relação a forças de ruptura, que podem ser grupos radicais de extrema esquerda ou grupos radicais de extrema direita, visando um objetivo comum, que é o de desestabilizar um campo geopolítico sobre o qual se tem o desejo de não ver consolidar, sedimentar e aumentar forças no plano internacional, visando muito a União Europeia. Depois, aquilo a que nós assistimos é também ao radicalismo islâmico,
à migração desordenada e descontrolada, aos nacionalismos e aos populismos, de que o exemplo mais eloquente é o Brexit na Inglaterra, e paradoxalmente ao aparecimento no país que lançou toda a ordem internacional decorrente do fim da Guerra Mundial, os Estados Unidos, ao aparecimento também do neonacionalismo America First, que põe em causa todas as estruturas e todo o plano estratégico que esse mesmo país concebeu, não só para arquitetar a robustez internacional, mas também para assegurar a sua própria liderança no sistema internacional, tornando-se aliado de países que antes eram seus inimigos e tornando-se imensamente crítico e severo em países que sempre foram os seus tradicionais aliados e pondo em causa estruturas criadas por esse mesmo país. É como se disséssemos que a própria noção de Ocidente, já não é só a noção de Aliança Atlântica, é a noção de Ocidente, que foi um conceito importante na vida internacional, estivesse posta em causa pelo seu fundador mais relevante. Portanto, é um período de crise acrescida e que vai perdurar. E a União Europeia também não se vê com os problemas internos que perturbam a sua agenda, porque transportam problemas da agenda nacional para o conjunto do resultado e da arquitetura global. Com a saída do Reino Unido, não se vê que a União Europeia também tenha, tal como se encontra, capacidade ou dinâmica para gerar um polo suscetível de inverter todo este risco. E assistimos em outras zonas do mundo a crises latentes, como o confronto sempre presente entre a Índia e o Paquistão, e à constituição de novos sistemas de aliança paradoxais, porque neste momento no Médio Oriente, como somos aliados, temos de um lado o Egito, Israel e a Arábia Saudita, do outro o Irão, a Turquia e a Rússia. E, portanto, há uma alteração de sistemas regionais de aliança numa zona tão vital do mundo, por causa dos recursos energéticos, que ainda continuam a ter os hidrocarbonetos, uma base fundamental do seu funcionamento, alterações muito significativas. Isto leva-nos a uma conclusão. Eu não quero ser muito extenso, mas tinha aqui só mais algumas coisas para dizer, que é o tema da nossa conferência. Ou seja, com esta situação internacional tão alterada, tão exigente, tão perturbada, como é que Portugal se organiza para gerir toda esta problemática? Será que nada se passa? Ou será que uma situação tão volátil como esta exige redobradas cautelas, medidas, orientações muito rigorosas? Eu não vou avançar, porque essa será seguramente a tarefa e a surpresa aqui do Sr. Almirante, com soluções quanto a dispositivos e a máquinas, porque temos aqui um participante muito mais habilitado. Mas o que é que eu vos posso dizer? De uma forma global, o que me parece é que no nosso país, em relação às Forças Armadas, tem havido um constrangimento orçamental que não é porventura saudável, uma ilusão do modelo de integração nas alianças, porque quer o modelo de integração NATO, quer o modelo de integração União Europeia, área de segurança e defesa, também estão ilusionados. Um declínio das relações de cooperação com os países da área da língua portuguesa no mundo, o que é a prazo um fator muito negativo para a nossa influência na vida do mundo moderno, uma participação em missões de paz que qualificam a máquina que nelas participa, mas que muitas vezes carecem de justificação coerente sobre a razão de ser das escolhas em que são executadas, e uma indiferença pública, que às vezes é até pior do que um criticismo severo, porque um criticismo suscita reações. A indiferença o que gera é o esquecimento, e
o esquecimento é o pior dos abandonos a que pode ser tornada uma área pública. Nós estamos perante uma ameaça imperceptível. A circunstância de haver uma ameaça imperceptível dificulta muito a justificação de organizações criadas e justificadas para enfrentar uma ameaça. Porque a ameaça é indefinida. O jihadismo, o radicalismo e o terrorismo islâmico se atuam dentro da fronteira, fora da fronteira. A instabilidade no norte da África é algo que tem componentes e graus de verificação muito distintos. A nova ambição da Rússia é algo que ainda se não percebeu bem em relação às implicações que possa ter em relação a Portugal. Porque se é certo que ela se projeta muito na fronteira da Europa de Leste, a verdade é que ela não desiste de ter capacidades de intervenção sobre a relação política e, nesse sentido, ela envolverá sempre áreas de soberania nacional. E fazer o inventário das projeções das novas capacidades russas sobre o teatro nacional, fora ou dentro de alianças, é um exercício que não deve ser descurado, até tendo em conta que estamos perante um período de nova corrida a armamentos nucleares com a ruptura ou o fim da vigência dos tratados que regularam a limitação de armas nucleares durante um longo período da nossa existência. Depois, ainda como tudo se projeta para a área digital, a área eletrónica, para as redes sociais, para o espaço, para a profundidade submarina, para as ligações e as comunicações e as telecomunicações e como novas capacidades navais vêm a reforçar ameaças sobre o link oceânico, sobre o link atlântico, como esses novos mísseis de cruzeiro, com esses submarinos automáticos e com a capacidade de intervir sobre cabos submarinos e redes subaquáticas. Portanto, há toda uma panóplia de sistemas que tem vindo a ser desenvolvida e aperfeiçoada, que pode ser portador ou não de sistemas ou de ogivas nucleares, grandes ou pequenas, que carece de um detalhe de análise muito grande. Depois há também o problema das migrações descontroladas e ainda mais descontroladas com a pressão das alterações climáticas. E há também que ter em conta o que é sobre esta área do mundo e o território nacional a ambição da China na sua projeção mais global de uma rede, de uma cadeia de ligações, a que eles chamam Belt and Road, e que no fundo é, ao contrário, visto do lado chinês, pôr em execução a viagem de vasta gama e depois dos navegadores que chegaram até à China e as viagens terrestres de Marco Polo. É uma reversão com uma conceptualização integrada, mas em que a aspiração a um controle da situação internacional tem não só dimensões comerciais ou diplomáticas ou de assistência técnica e financeira, mas tem também dimensões militares que não devemos descurar. Depois, o que significa a retração dos Estados Unidos, designadamente na Europa, em relação a zonas como estas mais recuadas, ou no centro da plataforma marítima, e o desejo dos Estados Unidos, por virtude não só de fazer uma deslocalização para enfrentar a China e gerir a sua relação com a China, mas na Europa para fazer um reposicionamento dos seus sistemas numa plataforma de contactos mais avançada que retire, inclusive as zonas da Europa Central, como a Alemanha, o papel pivô que tiveram durante
50 anos na colocação dos sistemas defensivos da Europa Ocidental. Portanto, há alterações consideráveis em todo esse domínio. Há as organizações internacionais enfraquecidas e há também a União Europeia, que faz parte de toda esta área, não só da consolidação do euro, como também de toda esta área da segurança. Portanto, há uma situação suscetível de gerar num país como Portugal uma noção de orfandade internacional. E a orfandade é um mau conselheiro porque gera o risco de fazer opções em termos de casuística bilateral ou de gestos bilaterais desenquadrados de uma relação de sistema num conjunto. As alianças favorecem uma certa igualitarização dos parceiros e a gestão multilateral dos recursos, das ambições, das políticas. O fim das alianças deixa sozinho, e deixando sozinho um pequeno é sempre tentar encostar-se a outro maior, casuisticamente, ou para lhe fazer um jeito, que não pode ser só, que pode ser não só um jeito na área militar, pode ser um agradecimento por um favor na área financeira, numa outra organização internacional, e que condiciona uma opção de aliado militar conjuntural, tática, frágil, sem visão de sistema, muito fruto da opção do momento e da avaliação do momento. Portanto, uma conjunturalidade é algo que resulta sempre de uma situação de orfandade no plano internacional e é um risco para a defesa nacional. Depois, há um ponto para o qual gostava de vos chamar a atenção, é o de que as Forças Armadas pertencem à coluna vertebral do Estado e não às suas periferias. E, portanto, é preciso gerir com bastante rigor o risco de diluição da missão das Forças Armadas. É preciso considerar que as Forças Armadas não são suscetíveis de exercitar a sua função em regime de serviços mínimos ou de prestadores de serviços a outros corpos de Estado. Nós sabemos a importância que tem a segurança interna, a proteção civil ou até missões de serviço público, mas as Forças Armadas são uma coluna vertebral do Estado, não são um periférico dos sistemas de Estado e muito menos um prestador de serviços a outras plataformas. Portanto, o engajamento das Forças Armadas em qualquer outra zona deve ser sempre feito sem que seja posta em causa a sua função essencial na hierarquia do Estado, na ossatura central do Estado. Portanto, isto implica, obviamente, opções quanto à requalificação da direção de topo para gerir toda esta complexidade e para exercer com clareza conceptual um comando estratégico ou político sobre a área militar. E depois também a própria área militar carece de um adequado sistema de comando que tenha em vista responder com eficácia a toda esta situação alterada e à sua volatilidade. Portanto, trata-se de assegurar às Forças Armadas centralidade e não desconcentração, e preeminência e não subalternização. Uma atuação diferenciada nas organizações internacionais não é de recomendar. Atuações por contrapartida de outra natureza e com base em análises casuísticas também são mais conselheiras. E depois há um problema fundamental, que é o problema da sustentação política, da definição da política de defesa nacional. Porque
da aritmética nós sabemos que o máximo denominador comum é sempre um número, um algarismo, que é o menor de todos, para precisamente poder conseguir ser o máximo denominador comum. O que significa que o objetivo de alcançar o máximo denominador comum muitas vezes é obtido através de redução ou da nulificação ou da inexistência de uma política de substância para esse mesmo sector. Portanto, temos que ter aqui em consideração que, às vezes, muita abrangência significa pouca substância, pouca densidade. Depois, e para concluir, o que é que me parece que vai ser aquilo em que as forças armadas se vão empenhar, se estão a empenhar, e que é absolutamente indispensável? Manter a sua capacidade de formular doutrinas, não descurar todas as áreas de ponta envolvidas nesta nova situação, não permitir num guerra tecnológico que as desconecte de uma interoperabilidade mínima com os aliados possíveis e de uma capacidade mínima para os enfrentamentos previsíveis, a reapreciação das ameaças e das alianças. Reapreciar as ameaças, o que é que pretendem de nós a Rússia e a China com as suas novas políticas? Será que o terrorismo e o radicalismo islâmico têm sobre nós algum objetivo? E o que é que pretende de nós os Estados Unidos no contexto atual da sua política? E o Reino Unido e a França e a Espanha e Marrocos e os países de língua portuguesa? Portanto, nós devemos constantemente exercitar um escrutínio sobre as ameaças e sobre a configuração e a panóplia dos aliados, porque a situação é muito movente e quanto mais movente é a situação, mais se impõe uma clareza de julgamento. Pois ser prudente nos envolvimentos, mas efetivo nas participações, ou seja, eu não seria partidário de um envolvimento máximo através de participações mínimas, só para dizer que se apresenta. Tem que haver uma seriação, tem que haver uma seleção, tem que haver uma opção, mas quando houver uma participação, ela tem que ser robusta e efetiva. Depois, manter a mensagem para a opinião pública sem desfalecimento. Do ponto de vista mais prático, eu diria, antes de passar a palavra ao meu sucessor, que melhor do que eu falará sobre estas temáticas, quanto às forças, o que é que eu acho que é também essencial? Manter a capacidade de aquisição e interpretação de dados. Manter uma capacidade para assegurar a defesa de zona. No contexto atual, vai haver, de novo, ameaças de zona. E, portanto, tendo em conta a nossa configuração geográfica, não podemos isolar uma percepção de defesa de uma percepção de defesa de zona, que entre terra, mar e ar. Isso não pode nunca ser descurado. Capacidade de projeção de forças e forças projetáveis dentro de todos os pontos do território nacional e também projetáveis mais longe. E depois, discernimento no quadro das alianças em que participamos. Porque com os nossos inimigos nós podemos, mas às vezes com os nossos aliados nós também temos que poder ainda mais e, portanto, é preciso uma grande capacidade para gerir a nossa inserção dos sistemas de aliança quando elas estão a flutuar, como flutuam, quando se movem, como se movem. Mas eu tenho a certeza que com a vossa perícia, com a vossa capacidade de pensamento e de estudo e com a vossa eficácia operativa, tantas vezes demonstrada, nós não falharemos neste desígnio. Muito obrigado. Muito obrigado.
Dr. Jaime Gama, devo dizer que, conhecendo há muito tempo o Dr. Jaime Gama, tendo não só trabalhado diretamente com ele na questão do Timor, como tendo tido como ministro durante 2 longos períodos, para o que é normal, eu já não sei quantos ministros dos negócios estrangeiros eu tive desde que entrei para a carreira, mas foram 19 ou 20. O Dr. Jaime Gama foi o que fez tem o período mais longo de ministro dos negócios estrangeiros, pelo menos desde o 25 de Abril. Não, desde 1820. Eu também não me surpreendia que fosse desde aí, não tinha a certeza. E de facto, como sempre, foi uma intervenção não só muito abrangente, como com uma profundidade e uma demonstração de experiência e conhecimento absolutamente notável. E devo dizer que me deu uma grande satisfação numa coisa. Eu até há uns tempos que vi um artigo em que insinuava, mas não tive coragem de expor abertamente, porque pensei talvez fosse uma ideia completamente disparatada minha, que esta rota da seda chinesa é uma espécie de vasta gama ao contrário. O Toynbee dividia o mundo em 2 épocas, que era a época pré-gâmica e a... Eu agora lembrei-me quando estávamos a negociar Timor, íamos a Nova Iorque e chegávamos ao aeroporto e era no tempo da Expo 98, não é? E havia sempre um tipo que dizia Gama, e o Dr. Jaime Gama dizia, quando vejo isto, nunca sei se sou eu ou se é o outro. Neste caso, da época pré-gâmica e da época pós-gâmica, era o outro. Mas, de facto, eu até disse uma vez uma graça, o domínio do Ocidente começou com o Vasco da Gama e acabou com o Jorge W. Bush Filho, quando teve aquela feliz ideia de invadir o Iraque. Mas, de facto, o facto de termos sido nós a navegar para lá e a controlar o comércio durante nós, Ocidente, nós portugueses, primeiro, mas depois o Ocidente em geral, e termos sido o Ocidente a controlar o comércio, é evidente que foi isso que nos deu o domínio de 500 anos. Agora as coisas vão, digamos assim, numa perspectiva chinesa, voltar à normalidade, ou seja, a China vai voltar a ser o país mais poderoso e mais rico do mundo, que é mais ou menos, na ideia deles, a ordem natural das coisas. Isto dito, daria a palavra ao Sr. Almirante António Maria Mendes Calado, Chefe de Estado-Maior da Armada. O Sr. Almirante fez o curso Geral Naval de Guerra, o curso complementar e o curso de Promoção Oficial General e frequentou ainda curso na área de sistemas de armas das fragatas da classe Vasco da Gama. Eu devo dizer que o Dr. Jaime Gama e eu estivemos na Vasco da Gama em Dili, e fiquei impressionado, porque fiquei com a sensação que é uma espécie de computador flutuante e era ainda na altura, segundo diziam os peritos das Nações Unidas, um dos navios mais avançados que estava presente em Timor a seguir à intervenção internacional. O Sr. Almirante, além de uma carreira brilhante, como é natural, tendo chegado aonde chegou, impressionou-me ver aqui que navegou cerca de 20.000 horas. São muitas horas, penso eu. Concluiu justamente a sua carreira no mar como comandante do navio Corte Real e é, desde 1 de março de 2018, chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional. Sr. Almirante, dou-lhe a palavra. Excelência, Sr. Presidente da Câmara de Faro, Sr. Diretor do Instituto de Defesa Nacional, Sr. Vice-Reitor da Universidade do Algarve, Sr. Embaixador Oliveira Neves, Sr. Dr. Jaime Gama, Sr. Professor Luís Mota, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria de começar por felicitar o Instituto de Defesa Nacional por esta iniciativa. De facto, o debate do papel das Forças Armadas no Portugal do século XXI é, na minha perspectiva, oportuno e pertinente, na medida em que a atual conjuntura, caracterizada por um conjunto de dinâmicas globais e interdisciplinares, exige uma permanente reflexão sobre o papel das nossas Forças Armadas na afirmação de Portugal como país produtor de segurança e parceiro pronto e empenhado no seio das organizações internacionais que o nosso país integra. Neste âmbito, gostaria de começar por referir que o papel desempenhado pelas Forças Armadas tem prestigiado Portugal, na medida em que reflete uma efetiva contribuição para a segurança regional e global, que nos confere o estatuto reconhecido de um autor credível na cena internacional. Importa recordar
que esta opção estratégica foi claramente assumida no Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que, de forma coerente, aprovou um nível de ambição para as Forças Armadas que permitia participar em simultâneo em operações de paz na Organização das Nações Unidas, na Organização do Tratado do Atlântico Norte e na União Europeia. Nesta nota introdutória, gostaria ainda de relevar a importância da noção de segurança nacional por ser uma das funções essenciais de um Estado soberano e por ocupar um nível elevado na hierarquia das prioridades político-estratégicas, importa ser valorizada sobretudo num ambiente estratégico caracterizado por grande vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, tão bem caracterizada pelo meu antecessor. Consciente da complexidade e da abrangência da presente temática, nos próximos minutos procurarei contribuir de forma necessariamente sucinta para a reflexão sobre o papel das Forças Armadas no Portugal do século XXI. Assim abordarei 3 assuntos distintos, porém interligados, designadamente a evolução do conceito de segurança, o ambiente estratégico e, por último, qual é o papel das Forças Armadas no Portugal deste século XXI. Comecemos assim pela evolução até ao atual conceito de segurança. Até 1945, a literatura sobre a segurança esteve exclusivamente orientada para os estudos da guerra, os assuntos militares, a grande estratégia e a geopolítica. Este acervo inclui autores como Clausewitz, Mahan, Hart e Alshofer, cujas obras ainda hoje se mantêm relevantes para o estudo da conflitualidade contemporânea. Contudo, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, assiste-se ao alargamento da noção de segurança e, consequentemente, à emergência de uma literatura distinta da anterior, nomeadamente em 3 aspectos fundamentais. Primeiro, a segurança passa a ser o conceito-chave em vez da guerra e da defesa. Esta alteração conceptual vem possibilitar o estudo de assuntos políticos mais abrangentes, tais como a coesão societal, a relação entre as ameaças não militares e o seu impacto na segurança. Segundo, a nova literatura passa a lidar com a realidade imposta pela Guerra Fria e pelas armas nucleares. Como empregar ou não o instrumento militar num ambiente estratégico de destruição mútua assegurada, eram questões bem distintas da guerra convencional conhecida até 1945. E, como tal, exigiam outro tipo de aproximação. Terceiro, assiste-se à emergência de um contexto estratégico peculiar criado pelas armas nucleares. Os assuntos ligados ao bombardeamento estratégico ou ao emprego do armamento nuclear, por exigirem contributos por parte de especialistas civis, físicos, economistas, sociólogos, psicólogos, transcendem a esfera militar tradicional, alargando deste modo as temáticas de segurança e de defesa também aos setores da sociedade civil. A partir dos anos 70, com a crescente interdependência e interpenetração e com a criação das agendas económicas e ambientais, assistiu-se, em linhas gerais, à contestação da abordagem tradicional de segurança centrada no Estado e no instrumento militar. Minhas senhoras e meus senhores, apesar da multiplicidade de abordagens à noção de segurança, considero que existem constantes e linhas de força que permitem compreender a dimensão da segurança na atualidade e no futuro. A primeira constante e linha de força aponta para um conceito de segurança contestado. Isto significa que há falta de consenso geral, por um lado, sobre a noção de segurança e, por outro, sobre os objetos a proteger e sobre os diferentes agentes envolvidos. A segunda constante e linha de força está relacionada com o alargamento do conceito de segurança, que inclui um vasto espectro de ameaças militares e não militares, tais como a conflitualidade interestatal, o terrorismo e as organizações criminosas transnacionais, a pirataria marítima, as catástrofes naturais e industriais, entre outras. Acrescenta-se a esta perspectiva o aprofundamento da segurança, no qual se incluem as preocupações relativas a atores não estatais, tais como os grupos subestatais e os indivíduos, e as inquietações globais, tal como é o caso da degradação ambiental e do aquecimento global. A ideia do alargamento do conceito de segurança não deixa, porém, de ser alvo de crítica por parte de algumas correntes das relações internacionais. Todavia, a começar pelo próprio setor militar, existem casos práticos que demonstram uma grande aceitação do alargamento do conceito de segurança. Por exemplo, as marinhas foram, desde a década de 70, rápidas em compreender a importância das missões de segurança e de vigilância e fiscalização marítima, nos quais se incluem, entre outros, o combate à poluição, a proteção dos recursos vivos marinhos, entre outros. Por saber que nesta proteção no mar se pode estar a antecipar segurança que se projeta para as comunidades em terra.
Esta é uma questão que se coloca com toda a legitimidade, sobretudo porque, logo após o fim da Guerra Fria, se assistiu a um contexto favorável à expansão dos estudos de segurança, descritos como mais adequados para o estudo e análise da complexidade e da multidimensionalidade dos riscos e das ameaças. Não obstante, durante a década de 90, a Guerra do Golfo, a Guerra dos Balcãs, as guerras civis em África, demonstraram de forma clara a ubiquidade e a utilidade da força militar, colocando a descoberto as vulnerabilidades do fim da história e o último homem, de Francis Fukuyama. Estes sinais, que marcaram o contexto estratégico, foram também, nas décadas seguintes, reforçados por outros eventos, como os atentados do 11 de setembro de 2001, as guerras no Afeganistão e no Iraque, os atentados terroristas ocorridos em diversas cidades europeias, como Madrid, Londres, Paris, Bruxelas, entre outras, as guerras na Líbia e na Síria e, mais recentemente, a anexação da Ucrânia pela Rússia, eventos que vieram determinar um novo ambiente estratégico. Significa isto que, apesar das alterações ocorridas nas últimas décadas, a evolução da história demonstra que existem constantes e linhas de força que perduram ao longo do tempo. De facto, o uso deliberado da violência, sobretudo militar, como instrumento para a consecução de objetivos políticos, mantém-se tão relevante na atualidade como foi no passado, não obstante assistir-se em simultâneo ao alargamento e ao aprofundamento do conceito de segurança noutros domínios. Minhas senhoras e meus senhores, ao debate em torno da noção de segurança deve acrescentar-se também a discussão sobre a natureza do ambiente estratégico que nos leva à terceira constante e linha de força. No início da década de 80, Richard Ullman defendeu que, para além das ameaças militares, os fenómenos não militares deveriam ser levados em linha de conta nas equações estratégicas. Com efeito, os fenómenos não militares também podem ameaçar Estados, indivíduos e outros atores internacionais, como facilmente se depreende da documentação de organizações internacionais, como as Nações Unidas, a União Europeia, a NATO, ou das próprias circunstâncias sobre a situação, sendo a situação dramática que se vive hoje em Moçambique, um bom exemplo do impacto que os fenómenos meteorológicos extremos podem ter na segurança, no desenvolvimento e na vida das pessoas. Neste âmbito, realçam as catástrofes ocorridas em território nacional decorrentes, por exemplo, do aluvião da Ribeira Quente, em São Miguel, em 1997, e na Ilha da Madeira, em 2010. Acresce ainda a referir que, como consequência dos processos de globalização, comunicações e transporte, fluxo de informação e de tecnologia, circulação de capitais, entre outros, assistimos à potenciação das ameaças convencionais e não militares, de forma inimaginável, bem como ao poder de determinados atores internacionais. Neste seguimento, tendo em consideração o posicionamento geopolítico do nosso país, a Europa e o Atlântico como principais fronteiras geográficas, debrucemos-nos sobre a complexidade do atual ambiente de segurança na área euroatlântica, a qual pode ser caracterizada como um arco de instabilidade. Este arco de instabilidade é extremamente abrangente, pois compreende as ameaças e os riscos provenientes do flanco leste da Europa, onde a Rússia emerge como um oponente ou um competidor da aliança, mas também do flanco sul, que abarca o norte da África e o Médio Oriente, regiões onde emana uma multiplicidade de desafios à segurança regional e, eu diria, global. No que concerne ao flanco leste, não se verificaram alterações significativas desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Contudo, a situação neste flanco está longe de se encontrar estabilizada, motivo pelo qual esta região pode ser caracterizada como sendo afetada por uma instabilidade estática. Contrastando com a instabilidade estática do flanco leste, o flanco sul é afetado por vários níveis de instabilidade dinâmica. Nesta região, a situação é caracterizada pela existência de um largo espectro de perigos e ameaças, como, por exemplo, o papel desestabilizador de movimentos terroristas, a crescente influência geopolítica do Irão no Iraque, no Líbano, na Síria, no Iémen, o posicionamento geoestratégico da Rússia, mais concretamente na Síria e no Mediterrâneo Oriental, a perenidade do conflito israelo-palestiniano e o antagonismo sunita-xiita na região. Esta amálgama de atores estatais e não estatais, interligada com outros fenómenos como a migração irregular, o crime organizado, as rivalidades étnico-religiosas, o crescimento demográfico explosivo e a debilidade da economia regional, tem contribuído para a construção de um ambiente estratégico complexo e muito dinâmico, tendência que tudo indica deverá manter-se no futuro. No Atlântico, realça-se a preocupação com os oponentes com capacidade para provocar a disrupção das linhas de comunicação marítimas, fundamentais para o desenvolvimento económico da sociedade global, e com a segurança do transporte marítimo, cujo meio assegura grande parte do comércio mundial, motivos pelos quais a Aliança Atlântica tem vindo a reforçar a sua componente naval.
Ainda sobre o Atlântico, gostaria de realçar o impacto geoestratégico do processo de extensão da plataforma continental. A área de extensão para além das 200 milhas marítimas reclamada por Portugal pode vir a consagrar para o país direitos soberanos na exploração e aproveitamento dos recursos vivos e não vivos, situados no solo e no subsolo da plataforma, bem como responsabilidades e desafios num espaço que renova a sua centralidade geoestratégica. A natureza do ambiente de segurança na área euroatlântica exige, assim, por parte de Portugal e das suas Forças Armadas, uma abordagem abrangente e integrada, tendo esta aproximação sido refletida num conjunto de cenários definidos na última revisão da documentação estruturante da Defesa Nacional, a qual decorreu nos anos 2013 e 2014. Meus senhores e minhas senhoras, no século XXI, o papel das Forças Armadas não se vai cingir à defesa militar, mas vai alargar-se, estou plenamente convicto, a outras vertentes de atuação bastante mais abrangentes, ligadas ao desenvolvimento e bem-estar das populações. Assim começarei por abordar o apoio à política externa, cada vez mais importante no mundo globalizado e em rede da atualidade, para depois abordar a missão tradicional de segurança e defesa do território nacional e dos cidadãos. Irei também falar um pouco do apoio a emergências civis, da assistência humanitária e de apoio ao desenvolvimento e ao bem-estar das populações, concluindo com uma breve análise à importância da cooperação interagências num mundo cada vez mais complexo e ao efeito catalisador que o investimento na indústria nacional pode ter na economia do nosso país. Começando então pelo apoio à política externa, importa realçar a participação das Forças Armadas Portuguesas em diversos teatros de operações, no âmbito das operações de paz e de gestão de crises, sobretudo após a década de 90, como o Atlântico, a Europa, o Mediterrâneo, o Báltico, o Mar Negro, o Oceano Índico, o Médio Oriente, a África e a América Latina, tendo como finalidade a promoção de paz e de estabilidade na comunidade internacional, a preparação para se fazer face a desastres humanitários e a imposição do cumprimento do direito internacional, apoiando assim a política externa do Estado em espaços regionais com implicações estratégicas para o nosso país. Levando em consideração o extenso universo conflitual e a intensidade diversificada, tudo indica se manterá no futuro, tornar-se-á necessário garantir e edificar as capacidades operacionais e dos sistemas e armas mais adequados e tecnologicamente avançados para o desempenho eficiente e eficaz das nossas operações, sob pena destas serem levadas ao fracasso. No âmbito da segurança e defesa do território nacional e dos cidadãos, as Forças Armadas, para além de desempenharem um papel relevante nas ações de vigilância e proteção das linhas de comunicação marítimas, reconhecimento e fiscalização do espaço de interesse estratégico nacional, em especial através das capacidades navais e aéreas, devem ainda privilegiar a utilização de meios de duplo uso, potenciando deste modo o apoio a emergências civis e em situações de assistência humanitária, bem como para reforçar a coesão nacional através de uma presença maior e de intervenção, de capacidade de intervenção nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Este apoio não é uma questão menor, visto que, ao longo da história de Portugal, as Forças Armadas têm assegurado o apoio logístico de forças e meios e o apoio sanitário em ações de apoio a emergências civis, de assistência humanitária e de resposta a acidentes ou catástrofes, como foi o caso do acidente no aeroporto do Funchal em 1977, o violento sismo que abalou o arquipélago dos Açores nos anos 80, o resgate de cadáveres após o acidente aéreo em Santa Maria em 89, o aluvião da Ribeira Quente em 97, o sismo no Faial em 98, o aluvião na Madeira em 2010 e o apoio internacional prestado em 2014 à erupção do vulcão da Ilha do Fogo em Cabo Verde. Numa ótica de apoio ao desenvolvimento e ao bem-estar das populações, destaca-se ainda o apoio na preservação do ambiente e da segurança marítima e aérea, o apoio à pesquisa e preservação dos recursos, a investigação e desenvolvimento, nomeadamente no âmbito da cartografia, hidrografia e oceanografia, a defesa do património nacional e, conforme referido anteriormente, o apoio à satisfação das necessidades básicas das populações e às ações de cooperação nas atividades de proteção civil. Neste âmbito, é fundamental a cooperação interagências, envolvendo os ramos das Forças Armadas, as Forças e Serviços de Segurança, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e outros agentes do Estado, sem descurar organizações internacionais e organizações não governamentais. Neste quadro, a existência de várias entidades com competências nas mesmas áreas de atuação não deverá ser encarada como uma competição, designadamente de recursos, mas sim deve ter um motivo de colaboração, procurando que cada um exerça o que tem que fazer, mesmo que isso signifique a utilização de meios e esforços conjuntos. Neste domínio existem bons exemplos, destacando-se o apoio da Marinha à Autoridade Marítima Nacional em termos de recursos, para que esta possa exercer de forma consistente as suas competências nos espaços dominiais costeiros e no mar.
Esta cooperação da Marinha não se limita à Autoridade Marítima Nacional, mas também é estendida a outros parceiros nacionais, como, por exemplo, a Polícia Judiciária, ou obriga os protocolos de cooperação operacional entre a Marinha e esta Força de Segurança, ou mesmo sem protocolo formalmente estabelecido, o apoio que é dado pela Marinha à Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e à Autoridade de Segurança Marítima. Numa outra perspectiva, centrada no meio terrestre, a atuação das forças militares deverá ser considerada da mesma forma, ou seja, em cooperação e apoio às forças de segurança, e realizada de forma complementar para a disponibilização de meios que estas não disponham, ou em reforço dos que já existem, qualquer que seja a ameaça. O ambiente aéreo é outro exemplo claro que tem sido referido, quando por alguma razão a segurança interna se torna necessário restringir o acesso ao espaço aéreo, a única entidade que está habilitada a fazê-lo é a nossa Força Aérea, visto ser a entidade que tem os recursos para o fazer, não faz sentido, em prol do bem público, que seja de outra forma. Também numa ótica do ciberespaço, existe uma capacidade de desenvolvimento nas Forças Armadas, que poderá de igual modo ser utilizada em prol da segurança nacional, devendo ser desenvolvidos os protocolos necessários para a edificação desta capacidade em estreita colaboração com o Gabinete Nacional de Segurança, em proveito de todos nós. Por fim, o desenvolvimento e a edificação de capacidades conjuntas e cooperativas para as Forças Armadas pode contribuir de sobremaneira para o fomento da economia nacional, uma vez que potencia o envolvimento da indústria e a captação de competências, para além de permitir acomodar os requisitos operacionais específicos próprios. O atual projeto de lei de programação militar, para o período 2019-2030, é um bom exemplo, visto que consubstancia um encadeamento de projetos que assegura um grande envolvimento da indústria nacional, nomeadamente nas áreas da construção naval e de outras áreas tecnológicas. Concluindo, esta comunicação teve como objetivo central refletir sucintamente sobre o papel das Forças Armadas no Portugal do século XXI e, para tal, abordei 3 temas: a evolução do conceito de segurança, as complexidades do ambiente estratégico e o papel das Forças Armadas no Portugal do século XXI, nos diferentes aspectos de apoio à afirmação externa do nosso país e como agente essencial de desenvolvimento, proteção e bem-estar das nossas populações. Perante o atual ambiente estratégico, caracterizado pela sua volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, as Forças Armadas portuguesas estão preparadas nos vários níveis de capacidades para atuarem em diferentes cenários e ao longo de todo o espectro de conflitualidade, contribuindo, em última análise, para a segurança nacional e para que Portugal se afirme como um país produtor de segurança e um parceiro pronto e credível no seio das organizações internacionais e o país inteiro. Termino recordando as palavras sábias do professor Adriano Moreira e cito: o exercício da defesa não é uma despesa que carrega o produto, mas antes um investimento que o garante. Fim de citação. Obrigado pela vossa atenção. Foi crescer em mim um bocado esta angústia dos constrangimentos orçamentais. Aliás, não são exclusivos de Portugal, a relação tem importância social. Estraga o ecrã. Tão bem sublinhado. E ocorreu uma coisa: às vezes discute-se dos artigos, sobre política. Quem é que hoje em dia, de facto, tem se é política ou se é economia? A minha resposta é que não é nenhuma nem outra. É as finanças. Aconteceu no plano económico-financeiro nos últimos anos, porque os recursos foram desviados da economia para as finanças e hoje em dia são as finanças que estão. As finanças são os mercados e que provavelmente têm muito mais poder nos Estados que o poder político. E é isso que eu, aliás, estou convencido que esse é um dos fatores do populismo, a sensação que as pessoas têm que não são as pessoas que eles, mesmo nas democracias, que não são os políticos que nos elegeram, mandam, mas são outras forças que estão por trás, e acho que isso é muito visível, sobretudo na União Europeia, neste momento. E por isso eu espero que de facto, Deus pudesse passar os tecnocratas para os políticos outra vez, porque eu nunca vou esquecer, logo a seguir à queda da União Soviética, eu estava em Bruxelas na nossa representação e tínhamos uns almoços com
técnicos da Comissão, do Conselho e até com os técnicos da rede, e todos diziam, bem, agora não é preciso mais a diplomacia das Forças Armadas, acabou a Guerra Fria, e eu disse, não, agora é muito mais preciso a diplomacia das Forças Armadas, vai acontecer uma coisa que nós não pensamos, vão desaparecer países, e fiquei classificado por eles no comando dos loucos. E eu nem sequer estava a lembrar de Jugoslávia, estava só a pensar no período soviético. E de facto, julgo, como disse também o doutor Jaime Gama, à medida que vamos ficando órfãos, é muito mais necessário, portanto, cada um de nós, termos essas duas vertentes da nossa cidadania. Dava agora a palavra ao professor Luís Boita. O professor Luís Boita é doutorado em Ética pela Universidade Pantarenense de Itália, com a certificação de Senhora Ronaldo. É hoje professor catedrático de Relações Internacionais e diretor do Departamento de Relações Internacionais e membro do Conselho Científico da Universidade Autónoma de Lisboa. Foi vice-reitor entre 1992 e 2009. Dirige ainda a Unidade de Investigação Observária, certamente, cuja utilidade certamente todos conhecem, e coordena os mestrados em Estudos da Paz e Guerra e Relações Internacionais e leciona no Departamento de Relações Internacionais, no doutoramento, em Relações Internacionais, Geopolítica e Geoeconomia na Universidade Autónoma de Lisboa. No Instituto Universitário Militar, eu devo dizer que tenho muita pena que tenham dado o nome de Instituto aos cujos militares é muito mais bonito, e a substância podia ficar mesmo. O Universidade Militar coordena a pós-graduação em Dinâmicas Sociais e Organização, integrada ao curso de Formação ao Celso Coelho da Terceira. Muito obrigado. Sr. Ministro, permite-me na sua pessoa concentrar os cumprimentos a todos os presentes para não me demorar, porque o tempo vai longo. Tenho, evidentemente, a missão facilitada depois destas duas importantíssimas lições. Vou-me apenas permitir introduzir aqui algumas reflexões complementares que eu trouxe por escrito para não me dispersar e para facilitar também a vossa percepção. Não conheço a maior parte dos presentes, espero conseguir uma linguagem comum para que nos entendamos neste breve exercício aqui de momento. Tentar refletir sobre o papel das Forças Armadas no Portugal do século XXI fará sentido se partirmos de modo necessariamente breve do que tem sido a evolução das Forças Armadas Nacionais neste último meio século, acompanhando não só as transformações da sociedade portuguesa, designadamente a conquista da democracia, como as grandes transições mundiais. Por diversas circunstâncias tenho referido os termos dessa evolução, aliás de maneira elogiosa, pois se trata de um processo bem-sucedido, demonstrando uma invejável capacidade de adaptação. Até 1974, estamos em presença de um pesado exército colonial com 150 mil homens em armas em 3 teatros africanos. Terminada a política colonial, as Forças Armadas reconfiguram-se para o quadro estratégico da Guerra Fria. É o tempo da Brigada Mista Independente de Santa Margarida, vocacionada para a defesa do norte de Itália, e da compra de fragatas para a luta antissubmarina no Atlântico. Pouco depois, dissipa-se a Guerra Fria, e logo nos anos 90, com a crise da Jugoslávia, aliás, na sequência de intervenções em Angola e em Moçambique, se abre um longo período em que a atividade das Forças Armadas se centra em missões de paz ao abrigo de mandatos da comunidade internacional. Até hoje. Como vemos, uma evolução verdadeiramente dignificante. Entretanto, o país abdica do serviço militar obrigatório e passa a ter exércitos mais reduzidos, mais profissionalizados e mais especializados. Recordadas estas transições, que novas coordenadas podemos antecipar? Uma coisa se pode dar como segura: o futuro está semeado de não poucas incógnitas, numa atmosfera de incerteza, o que obrigará ao estudo prospectivo e a decisões de grande sentido prudencial. Estaremos confrontados com o facto de as guerras interestatais serem cada vez mais raras, sem que seja permitido agir
como se elas tivessem desaparecido do horizonte. Numa altura em que parece não mais terem lugar conflitos armados por conquistas territoriais ou guerras de independência, é provável que se deva repensar a função dos exércitos regulares. Quando se anuncia que as guerras do futuro serão lutas por recursos, sobretudo a água potável, mas também os próprios recursos em conhecimento, ou conflitos provocados pelas transformações ambientais, ficamos sem saber se tal profecia será efetivada e em que regiões do globo poderá incidir. Sabemos ainda que as antigas teses sobre a segurança nacional tendem a ser superadas e incorporadas numa nova visão em torno da segurança humana, centrada nas garantias de pessoas e comunidades, em que o uso da força não será provavelmente tão decisivo, mantendo-se, todavia, indispensável. No caso português, é bem patente que o país não está ameaçado por nenhum inimigo, nem envolvido em qualquer contencioso internacional. Em tempos recentes é verdade que teve um conflito importante com a Indonésia, mas estava fora de causa qualquer confronto militar. E com o inimigo histórico, a Espanha, a nossa única fronteira terrestre, desde há décadas que o relacionamento se processa segundo uma dupla matriz, a democrática e a europeia. Todavia, no quadro do predomínio da incerteza, acresce que nós, europeus, vivemos hoje o dilema entre a consolidação dos meios de segurança e defesa no âmbito nacional e a possível vantagem em acompanharmos a partilha de soberania no quadro das instituições europeias estabelecidas, enverdando também por dispositivos de defesa partilhados, no momento em que alguns chegam a preconizar um exército europeu. E, em geral, podemos questionar acerca da suposta desvalorização dos territórios, numa altura em que as nossas sociedades cresce a importância dos fluxos de toda a ordem, fluxos energéticos e comerciais, fluxos financeiros e culturais, fluxos migratórios e turísticos e, sobretudo, fluxos comunicacionais, atuando à margem e para além das fronteiras a que nos habituamos. Umas forças armadas treinadas para salvaguardar a integridade dos territórios, como se vão adaptar a esta prevalência dos fluxos? Umas forças armadas vocacionadas para a defesa da independência nacional não terão de se ajustar quando essa independência é afetada por processos militarmente incontroláveis, como sejam a dependência alimentar, a dependência energética ou a dependência financeira? Configuradas para responder a ameaças militares, que capacidades e que papel das Forças Armadas perante ameaças não militares? E como encarar a atual verificação da reduzida eficácia dos meios de violência organizada para fins de imposição da vontade política? Ao ponderar sobre estas interrogações, ocorre-nos a tese algo sugestiva do conhecido autor norte-americano Alvin Toffler, no sentido de que fazemos a guerra da mesma maneira que produzimos. Haveria um paralelismo entre as modalidades de uso da violência armada e os sistemas produtivos vigentes. Durante milénios, os conflitos armados tiveram configurações próprias das sociedades agrárias. Durante alguns séculos, assumiram o caráter de guerras industriais. E agora surgem estas novas guerras com características de terceira vaga, a era de informação, numa fase histórica provavelmente iniciada em 1971, quando a empresa Intel apresenta o primeiro microprocessador, e depois, em 1983, quando é assinado o protocolo que permite que a ARPANET, reservada aos meios militares, se converta em internet. A enumeração dos 3 ciclos, segundo Toffler, não seria uma sucessão cronológica, já que as 3 ondas se cavalgam sobrepondo-se parcialmente. Assistiremos provavelmente a conflitos anacrónicos vindos do passado, coincidindo com formas modernas da sociedade industrial, antecipando desde já as guerras do futuro da sociedade informacional. Permite-me aqui um parênteses, eu gosto desta expressão, sociedade informacional, eu sei que ela não se difundiu em absoluto, é muito usada por um grande sociólogo catalão, Manuel Castells. Eu gosto dela porque mostra bem a transição do que até agora chamávamos sociedade industrial para uma sociedade em que o próprio sistema produtivo
está dominado pela informação. Admitindo que há uma margem de fundamento para esta hipótese de trabalho de distinção entre guerra agrária, guerra industrial e guerra informacional, podemos concluir que as Forças Armadas do futuro terão de estar na vanguarda da tecnologia de ponta, apropriando-se das inovações disponíveis. Com gosto se verifica que isso já está a acontecer. Quando se visita a base aérea de Montreal, vemos que, à exceção da fuselagem, todo o sofisticado mecanismo de um F-16 é manipulado pela tecnicidade portuguesa. Mas há certamente um caminho a percorrer quando se pensa nos sistemas de armas de elevada tecnicidade, como sejam os drones, os robôs, as armas radiológicas, bem como na importância do recurso à utilização da informação via satélite. Seria provavelmente desejável que a investigação desta futura tecnologia de ponta estivesse orientada para o caráter não letal da sua utilização, acautelando, porém, que isso não redunde em banalização leviana de tais meios. Numa altura em que as zero baixas parecem corresponder a um objetivo dos combates, seria bom que se poupassem ao máximo possível as vidas humanas, mesmo que sejam vistas apenas como efeitos colaterais. Para já não falar da rejeição absoluta das armas de destruição em massa, incluindo a interdição da sua passagem pelo território nacional, tendo no horizonte que a imperiosa redução com vista à abolição dos arsenais nucleares disponíveis. Outro sinal de que há uma evolução em marcha é a importância atribuída nos meios militares ao problema da cibersegurança, respeitando a esse novo território, o espaço virtual, que se pode presumir que seja palco de futuras conflitualidades de envergadura. Trata-se manifestamente de um domínio onde esfera militar e esfera civil se cruzam densamente, obrigando a estreita cooperação de competências de um e outro lado. E aqui parece evidente que as circunstâncias aconselham a reforçada articulação com os domínios do conhecimento, da ciência e da tecnologia. Destas reflexões se poderá, porventura, inferir que as Forças Armadas dos tempos da sociedade informacional poderão reforçar a tendência já atual para um formato mais intensivo do que extensivo, talvez mais reduzidas em número e tecnologicamente mais aptas, de modo a cumprirem as missões de segurança e defesa dos espaços e dos cidadãos nacionais, de participação nas missões internacionais de paz e humanitárias, de apoio à proteção civil, sempre que a dificuldade da operação ou a escala do risco aconselhem a intervenção do dispositivo militar. Como veem, são apenas notas complementares, repito, às magníficas lições que acabámos de ter. E obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Luís Moita. Eu não sei se o nosso horário nos permite... Não temos muito tempo. Poderíamos agora, talvez, trocar algumas impressões. Houve aqui, foram referidos temas de facto muito importantes que eu espero que despertem a curiosidade da assistência. A sociedade informacional é realmente uma forma fácil de dizer o mundo em que estamos a viver. A mim, por exemplo, faz-me impressão a forma como a Rússia, com enorme perícia, tem vindo a usá-la. Não sei se costumam ver a televisão russa, é impressionante, parece que se está a ver a BBC ou um telejornal americano, mas, obviamente, o que vai saindo dali não é a verdade que vai saindo dali não é bem a mesma que nós conhecemos no Ocidente. E depois esta capacidade deles, através das redes sociais, condicionarem as opiniões. Eu, aliás, tenho o terror do voto eletrónico, porque quando houver voto eletrónico eles vão ganhar as eleições todas. Portanto, acho que é bom que não avancemos por esse caminho. O Dr. Jaime Gama, uma das questões que levantou foi esta alteração da ordem internacional, com a curiosidade de que foi o país que a criou, que a começou a destruir. Quer dizer, é os Estados Unidos que está
a destruir a ordem multilateral, a que se costuma agora tem chamado a ordem multilateral ocidental. Não sei que ideia, que comentário poderão fazer sobre o Sr. Almirante ou o Sr. Professor sobre este tema e gostaria que com isto houvesse uma incitação a haver perguntas da assistência, porque estamos numa universidade e a universidade é suposto ser um templo de curiosidade. Não sei se o Sr. quer dizer alguma coisa ou... Posso fazer aqui uma provocação à universidade. Eu considero que hoje em dia aquilo que nós considerávamos como constantes da vida, até essas estão a mudar. Nós referimos sempre que a geografia é aquela constante que nos marca. Não podemos alterar a geografia, então temos que nos contentar com a geografia que nos foi deixada por aqueles que construíram este país aqui à beira-mar plantado. A verdade é que hoje até a geografia está em mutação. A abertura do Canal do Norte, o gelo das calotes polares, vai trazer-nos até uma nova geografia. Uma nova geografia em termos físicos, uma nova geografia em termos económicos, porque se o Canal do Norte abrir os fluxos económicos, o transporte de bens passará seguramente a ter outros percursos. Vir da China para os Estados Unidos estaria preferível já vir pelo Canal do Norte. E até aqui nós temos que verificar o que é que isto vai provocar num equilíbrio geoestratégico e nas dinâmicas que foram aqui referidas nas diferentes intervenções. Eu julgo que nós, neste ambiente de grande complexidade, e depois passo a palavra aqui, talvez aos mais jovens que possam estar aí estimulados com as nossas intervenções para fazerem as vossas questões, nós só nos conseguimos afirmar no futuro em parceria, porque já não há capacidade autónoma de enfrentar as ameaças globais. Esta questão que o Dr. Jaime Gama referiu, a importância da manutenção das alianças é para nós vital, para os países pequenos ainda mais vital. Nós não conseguimos autonomamente, e julgo que nenhum país consegue autonomamente, enfrentar aquilo que se perspectiva em termos de ameaças globais, e quando se fala no novo ambiente de conflitualidade que é o ciberespaço, então teremos que ser ainda mais alargadas estas alianças para conseguirmos proteger os nossos cidadãos de uma forma eficaz. Aqui a universidade joga um papel fundamental. Nós só nos afirmaremos pela competência, só faremos parte de forma credível dessas alianças se aparecermos nas alianças com competências credíveis. Hoje em dia, se falarem com os principais responsáveis dos diferentes Estados, toda a gente está preocupada com a credibilidade. Nós temos que ser credíveis. Ou seja, aquilo que argumentamos depois tem que ter uma sustentação de capacidade que torne credível aquilo que está a ser afirmado. Daí que a academia, a universidade, as empresas, as Forças Armadas são um triângulo obrigatório de competência para garantir a afirmação do país no futuro. Daí que eu visitei recentemente a Faculdade de Engenharia do Porto, onde se nota uma energia muito positiva na academia no sentido de criar soluções tecnológicas para as preocupações que as Forças Armadas Portuguesas neste momento têm, em particular na Marinha, já com alguns dados muito concretos dessa virtualidade, desse virtuosismo de cooperação entre a Universidade, as empresas e as Forças Armadas. Daí que aquilo que eu queria lançar aí para a Universidade é quais são as vossas ideias, como é que olham o futuro, como é que perspectivam o vosso contributo para que todos juntos, a academia, a capacidade produtiva nacional e as Forças Armadas e Forças de Segurança, que também estão presentes, possamos criar um ambiente de competência que credibilize a nossa ação na proteção dos nossos cidadãos. Eu deixava só este breve. Bom, nós não temos muito tempo, mas de qualquer maneira eu posso me dar ao luxo, pela minha idade, de não querer sequer compreender o que é inteligência artificial, mas vocês não. Por isso, desafio-os a ter pelo menos uma pergunta. Olha, mas olhem que ela vem aí, a tal inteligência artificial. O Instituto Universitário Militar há sempre nomeado. Não há ninguém que tenha uma curiosidade, uma pergunta a fazer? Bom, não sendo esse o caso, e dado os constrangimentos de tempo, já agora gostava só de acabar com... O Luís Moita referiu
o conflito que nós tivemos com a Indonésia, que de facto não era um conflito armado entre nós e a Indonésia. Quando as negociações que deram origem ao acordo de maio de 1999 chegaram ao fim, tivemos uma reunião em Jacarta de negociações, das negociações tripartidas, Nações Unidas, Indonésia, Portugal. E eu fui convidado pelo embaixador do Brasil, que era um grande entusiasta da presença portuguesa na Indonésia, que vai muito para além de Timor, na praça principal de Jacarta, que se chama Batavia, que é o nome holandês. E o que é que há na praça principal da velha Jacarta de Batavia? Há um canhão português do século XVI, que é o símbolo da fertilidade indonésia, onde as noivas vão tirar fotografias quando se casam. É um conflito com um fim curioso e inesperado, como o mundo em que vivemos hoje é também inesperado. Muito obrigado. Tira-me aí. Já não havia muito tempo para fazer isso. E como viu, a curiosidade foi grande. Para encerrar a sessão, vai usar da palavra Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, Professor Dr. João Gomes Cravinho. Muito obrigado e muito bom dia a todos. Começaria por saudar aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, o Dr. Jaime Gama, o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, o Dr. Professor Luís Moita, o Sr. Vice-Reitor da Universidade do Algarve, o Diretor do Instituto de Defesa Nacional, dirigentes de várias casas aqui, incluindo o Ministério da Defesa Nacional, minhas senhoras e meus senhores. Este estudo, de facto, para mim tem sido um luxo, como dizia, refletia inicialmente com o Luís Moita, que, por norma, enquanto Ministro da Defesa Nacional, vou a algum lugar, digo umas palavras, venho embora. E raramente tenho a ocasião de ouvir, como tive hoje, e de facto não poderia ter tido uma experiência mais rica nesta última hora e meia, em torno de uma problemática fundamental, em torno de uma problemática que me ocupa, enfim, todos os dias, de uma forma ou outra, e que insuficientemente tenho a oportunidade de refletir, de ser elucidado por intervenções de natureza bastante distinta, preocupações de natureza claramente diferente e, no entanto, de enorme pertinência em todos os casos. Esta temática e esta problemática, a interrogação que nós temos sobre Forças Armadas apropriadas para o nosso país no século XXI, enfim, o século XXI já lá vão 19 anos. E se nos colocamos a questão, é por sentirmos que talvez devessem ser um pouco diferentes. Faltam 81 anos para o resto do século. Acho que não caberá no imaginário de nenhum de nós a definição daquilo que devem ser as Forças Armadas para Portugal no final do século, mas claramente, quando olhamos para a próxima década, 2 décadas, temos a sensação de que precisamos de evoluir. Até aí, estamos todos de acordo. A partir desse momento é que, como até se viu pelas intervenções, havendo claramente alguma complementaridade, alguma coincidência, houve também alguma projeção de visão diferente entre os diferentes oradores. E isto enriquece-nos extremamente. Eu queria fazer 2 ou 3 referências a alguns dos temas aqui mencionados, que me parecem ser temas centrais para as nossas
para encontrarmos as respostas adequadas a esta questão que aqui é colocada sobre as Forças Armadas apropriadas para o nosso país no enquadramento que vivemos. Primeiro, tem necessariamente a ver com o meio internacional que nos rodeia e que consensualmente está a mudar de forma extremamente rápida, muito mais rápida do que é possível mudar as nossas respostas institucionais e mudar também o nosso dispositivo militar. A caracterização dessas alterações é uma caracterização que ainda carece de consensualização. E, no entanto, eu sinto que a caracterização que foi feita pelo Dr. Jaime Gama é uma caracterização que me parece perfeitamente plausível como descrição deste mundo em rápida mudança. E a preocupação que ele expressa quanto à orfandade é naturalmente algo que temos de ter em conta. Eu acho que, em relação à orfandade, a primeira preocupação tem de ser de evitá-la. Não cabe a Portugal conduzir o processo de reorganização da geopolítica internacional. Não temos, obviamente, os meios para o fazer. Mas, claramente, nós temos um papel a desempenhar na procura de um enquadramento internacional em que não sejamos órfãos. E, para nós, isso significa que a procura de mecanismos de concertação internacional seja uma procura imprescindível e que parte do nosso contributo tenha de ser, nosso contributo para o sistema internacional tenha de ser precisamente no sentido de ajudar a procurar essa concertação internacional. Nós, nesse sentido, temos de dar continuidade e depois o formato preciso pode-se verificar, pode-se aquilatar em cada momento, mas temos de dar continuidade às nossas missões internacionais, à nossa participação e missões internacionais que têm essencialmente como motivação de fundo a ideia de dar consistência à concertação internacional. E, portanto, a nossa participação em missões das três instâncias que são para nós as mais relevantes, que é a NATO, a União Europeia e as Nações Unidas. E temos procurado algum equilíbrio no esforço que todos os anos, enfim, em permanência, vamos fazendo no sentido de projetar as nossas Forças Armadas no apoio a missões dessas três instâncias, União Europeia, Nações Unidas e NATO. Qualquer uma delas é absolutamente essencial para nós e qualquer uma delas está em grande evolução, em rápida mutação. Geografia pode estar a sofrer também ela uma transição, mudanças de sentido e, no entanto, o Oceano Atlântico permanece imutável como uma presença na nossa projeção geopolítica. E, nesse sentido, tudo aquilo que pudermos fazer para que a aliança transatlântica, o relacionamento transatlântico se mantenham alicerces importantes na segurança internacional, desde logo na nossa própria segurança, é algo que para Portugal é fundamental fazer. Ao mesmo tempo, emerge na Europa uma vontade de afirmação militar, apesar de todas as dificuldades com que se confronta atualmente a União Europeia, todos os desafios, mas claramente nos últimos 2-3 anos e projetando para os próximos, temos na União Europeia uma vontade de afirmação militar, na qual nós participaremos também, e que é uma vontade de afirmação que, por um lado, se reflete em algumas missões internacionais, embora, por enquanto, a grande maioria missões de natureza não executiva, isto é, missões que não assumem
responsabilidades soberanas, mas que são importantes, e por isso nós, na República Centro-Africana, um país que não é nosso vizinho, mas cuja instabilidade tem alguma capacidade de influência nociva, digamos, nos vizinhos dos nossos vizinhos, aí estamos presentes numa missão das Nações Unidas, mas também numa missão da União Europeia. No âmbito da NATO estamos em diversos pontos, não vou aqui elencar as muitas missões em que participamos, mas queria sublinhar que no âmbito da NATO participamos no debate que tem levado à consolidação, ainda insuficiente, mas trata-se de um processo, da noção de uma aliança que olha a 360 graus. Uma aliança que não se limita a ser aquilo que foi durante décadas e para o qual foi construído, e que tinha sobretudo a ver com a relação com a União Soviética, sendo evidente, no entanto, que a Rússia continua a ser um fator de atenção para a Aliança Atlântica. Mas a aliança NATO a 360 graus é para nós muito importante. Não significa isso que a NATO seja adequada a todas as missões que se possam colocar no âmbito desses 360 graus. Logo, para nós é muito importante, tendo em conta também aquilo que anteriormente disse sobre a centralidade do relacionamento transatlântico, é para nós muito importante que a evolução que a Europa está a ter em termos de capacidade de projeção militar seja uma evolução em que cada uma das instituições NATO e a União Europeia possa contribuir de forma harmoniosa, cada uma das instituições apostando naquilo que tem de vantagens comparativas para contribuir para a segurança do conjunto de países que fazem parte dessas instituições e que largamente se sobrepõem. Portanto, daí quero sublinhar apenas a ideia de que as nossas Forças Armadas do século XXI, ou mais modestamente as Forças Armadas destes tempos que correm, devem ser Forças Armadas equipadas, sobretudo, para pensar no nosso envolvimento em termos das alianças internacionais que contribuem para a nossa segurança e para a segurança internacional e regional. No âmbito institucional, nós estamos agora num momento interessante porque ao longo dos próximos 2 ou 3 anos haverá oportunidade para repensar um pouco o conceito estratégico de defesa nacional, repensar um pouco a nossa postura militar. Creio que a velocidade das instituições, sendo sempre muitíssimo inferior à velocidade da evolução da realidade, não devemos imaginar que por um despacho se possa transformar a nossa realidade, mas ao mesmo tempo é fundamental que haja essa reflexão de fundo, e como já referi, a manhã de hoje foi muito rica, fecunda nessa matéria, reflexão de fundo sobre que forças armadas queremos para o nosso país num momento em que temos a oportunidade de começar a elaborar nova doutrina sobre a matéria. Isto leva-me a um ponto que considero particularmente importante e que é o envolvimento de toda a sociedade em geral, neste debate. Ao longo das últimas décadas tem havido um distanciamento progressivo em relação às Forças Armadas, um distanciamento da nossa sociedade, por um lado, fruto de uma nova realidade em que, desde o 25 de Abril, felizmente, as Forças Armadas não faziam parte, não deixaram de fazer parte do cotidiano das preocupações imediatas da grande maioria da população portuguesa. Isso por um lado. Por outro lado, incertezas sobre a necessidade. O embaixador Fernando Neves
Guerra Fria, que estamos a falar de pessoas, enfim, pessoas com elevado grau de educação e preocupação em relação às problemáticas internacionais. Pensavam que tinha chegado ao fim da necessidade de haver diplomacia ou forças armadas. A realidade é que a sociedade portuguesa contemporânea está muito distante destas temáticas e eu creio que é fundamental que ao longo dos próximos tempos se encontrem mecanismos. Quero saudar o Instituto de Defesa Nacional pelo trabalho que faz a esse respeito, que se encontrem mecanismos de envolver a sociedade em pensar sobre aquilo que queremos para as nossas Forças Armadas. O tipo de ameaça com que nos confrontamos hoje, dizia o Sr. Presidente da Câmara de Faro, nas suas palavras de início, que procurava algum alento. Efetivamente, o Sr. Presidente da Câmara não estava seguramente preocupado com uma invasão aqui nas praias do Algarve, exceto aquelas que felizmente ocorrem todos os anos, de turistas, às vezes pouco disciplinados, mas não propriamente uma ameaça militar. Estava a fazer referência à hibridez dos problemas com que somos confrontados, com que a nossa segurança é confrontada. Essa hibridez apresenta dificuldades no seu tratamento militar. Em muitos casos, estamos a falar de formas de ameaça à segurança nacional para os quais não temos resposta no leque dos nossos instrumentos militares. Mais razão ainda para fazermos um grande esforço no sentido de haver coordenação interinstitucional, de haver uma reflexão de conjunto sobre como fazer face às ameaças que cada vez mais surgem de uma forma, enfim, transmutada, criando novas possibilidades que não tínhamos, novas possibilidades de ameaça e novos desafios que não tínhamos imaginado na véspera. Cibersegurança é um deles. E aí arrisco-me a dizer que o nosso modelo de separação, distinção entre cibersegurança e ciberdefesa é perfeitamente anacrónico. Não é? Um ciberatacante não para pensar: vou ser confrontado agora com cibersegurança ou ciberdefesa. É absolutamente irrelevante esta distinção. No que diz respeito à natureza do problema. No que diz respeito à natureza da resposta, aí temos de encontrar os mecanismos apropriados para corresponder àquilo que são circunstâncias bastante distintas daquelas que foram imaginadas quando criámos na nossa ordem constitucional distinções claras entre segurança e defesa. E quem diz isso a respeito de cibersegurança pode estender, em alguns casos, a análise para outras áreas. E quando olhamos para aquilo que é a natureza dos desafios confrontados na Ucrânia, pela Ucrânia, por exemplo, aí temos exemplos claríssimos de problemas relacionados com a hibridez das ameaças. E iria mais longe quando olhamos para o envolvimento de forças externas em eleições ou em processos que minam a credibilidade das instituições democráticas. Temos também de estender aquilo que é a nossa compreensão sobre as ameaças que nos confrontam nos tempos que correm. Portanto, são reflexões curtas, rápidas, entre muitas outras ocorridas no âmbito desta discussão. Quero felicitar o General Viana pelo trabalho de organização, agradecer à Universidade do Algarve, na pessoa do Sr. Vice-Reitor, agradecer ao Presidente da Câmara Municipal de Faro, nossos anfitriões nesta ocasião, agradecer aos intervenientes nesta sessão de hoje, que me deu particular prazer em ouvir, não só por saber à partida que iria contar com a oportunidade de aprender muito, como também o grande prazer de ver Luís Moita, que é amigo há mais, estava a fazer as contas, Luís, há mais de 3 décadas e meia.
Fernando Neves, com quem tive o grande prazer de trabalhar, os colegas secretários de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em tempos idos, e colegas e amigos também em outras circunstâncias. O Dr. Jaime Gama, figura de referência para todos nós e uma pessoa com grandes responsabilidades em matéria de administração interna, defesa, negócios estrangeiros e depois a Assembleia da República, portanto as instituições de soberania, todas elas por excelência. E o Almirante Calado, com quem tenho o gosto de trabalhar cotidianamente agora nos últimos tempos. Portanto, a todos o meu grande agradecimento e espero que, não sei o que está previsto, General Viana, mas espero que haja daqui algum resumo dos relatos para a sua difusão na internet, porque bem merecem pela riqueza dos comentários. Muito obrigado a todos. Em nome do magnífico reitor da Universidade do Algarve e de Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional, declara-se encerrada a conferência subordinada ao tema O papel das Forças Armadas no Portugal do século XXI. Agradecemos o elevado contributo dos oradores desta conferência, bem como a presença de todos os participantes. Bom dia a todos.